Sendo Deus, o apóstolo Patrício Lando, o nosso Deus. Amém. Sentar, que Deus nos abençoe. Deus te abençoe também. Oui, pour recevoir quelque chose na parte do Senhor. Que veste receber algo da parte de Deus. A restauração ali bota na usa possível e pesa obrigatória. A restauração da sua família é possível e obrigatória. Boca na bisa Angola é possível e pesa obrigatória. A restauração da nossa nação é possível e obrigatória. Sabe por quê? Porque essa promessa do Zamba. Porque é a promessa que Deus deu. Ele disse que vou te dar todos os anos que os gafanhotos haviam comido. E já não vais ter vergonha. É o tema que me foi dado na tarde de hoje. Aleluia. O tema principal conhecemos. Render graças a Deus. Que Ele fez graça de ser chamados herdeiros do reino da luz. Fez a graça de sermos filhos de Deus. Não é pelo próprio esforço seu, não é pela sua inteligência, não é pelas suas capacidades, não é pela sua santificação. É a graça que Deus fez. Hoje estamos aqui, filhos de Deus. Devemos render graça a Deus. E vamos entrar no céu. Vamos ver Jesus. Vamos ser como Ele. Vamos lhe adorar. Aleluia. Alors, o meu subtema, o meu povo jamais será envergonhado. Exali, pepe
peuple nanga jamais ekozala lisusu ekoyokisama lisusu soni. Mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. O meu povo jamais será mais envergonhado. Et dans le livre à Joël, Está no livro de Joel, dans chapitre 2. capítulo 2. Sous-thème est tiré dans verset 26. O subtema está no versículo 26. Mais ngai na limito banda kotanga a partir do verset 25. Mas vamos começar. 26. Vocês terão comida e louvarão o Senhor, seu Deus, que derramou tantas bênçãos sobre vocês. E o meu povo nunca mais será humilhado. 27. Vocês ficarão sabendo que eu estou convosco. Saberão que eu, o Senhor, sou o seu Deus e que não há nenhum outro Deus. E o meu povo nunca mais será humilhado. A palavra do Senhor. Et j'ai envoyé contre vous. Vous mangerez à satiété et vous louerez l'Éternel votre Dieu, qui accomplit pour vous des choses merveilleuses. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Et vous reconnaîtrez que je suis moi au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel votre Dieu, qu'il n'y en a pas d'autre. Et jamais plus mon peuple ne connaîtra la honte. Parole du Seigneur. O meu povo já não vai ser mais envergonhado. A versão povo na confusion. Outra versão diz que o meu povo já não vai estar na confusão. A versão povo na sonite. Outras versões diz que já não vão estar em vergonha. Na soni na confusion. Vergonha e confusão. Diz a mesma coisa. É Deus quem fala na boca do profeta Joel que o meu povo já não vai ser envergonhado. Texto que está no livro de Joel. Livre de Joël est comme par le prophète Joël. Livre de Joel foi escrito pelo profeta Joel. L'Éternel est Dieu. E o tema é o Eterno é Deus. Yahweh azanzambe. O Eterno é Deus. Yahweh azanzambe. Quando o tema diz que o Eterno é Deus, quer dizer há Deus que não são deuses. Aleluia. Amém. Há coisas ou pessoas chamadas Deus, mas não são Deus. Incapaz de decidir pela sua vida. Incapaz de levantar para terminar o seu problema. Incapaz de impedir as obras do inimigo na vida de alguém. Incapaz de remplacer incapaz de substituir anos perdidos comidos pelos gafanhotos. Mas Yahweh que é Deus, estamos a compartilhar na tarde de hoje. Ele é que bate peito. Diz eu, Yahweh, vou te retomar os atos perdidos. Vai retomar os anos perdidos na sua vida. Na salle uma confusão. Thème il y a livre il y a Joël et ça les jours de l'Éternel. O tema do livro de Joel é o dia do Eterno. Mais comme Joël a montré na última expliquer ele engloba entre Yahweh azanzambe como é Joël. Mas o significado do nome de Joel quer dizer Yahweh é Deus. Aleluia. Les jours de l'Éternel, os dias do Eterno são dias que Deus vai levantar para ver o problema do homem. Vai fazer no fim da fila. Enquanto no nosso andamento na terra, Deus vai levantar para resolver nossos problemas. Como o dia de hoje, sei que Deus vai levantar para resolver o seu problema.
Joël na livre oyo ya ye otututanga. Joël, no livro de Joël que lemos. Azali ko décrire pota oyo esapata ki ube beta ki Juda. Está descrevendo a ferida que atacou Judas. Foi invasão dos gafanhotos que aconteceu em Judas, que destruiu tudo na sua passagem. Atacou o povo de Judas, atacou a sua cultura, atacou as lavras, até houve sofrimento. Retomando no capítulo 1, quando houve dificuldade no país, o profeta começou a fortificar o povo de Deus. Deu-lhes encargo de retomar a Deus, retomar a Deus, sair do mal, de modo que a ferida que havia batido que possa se fechar. Deus ouviu as exclamações de Judas, deu uma resposta de misericórdia. Deus teve piedade, deu a resposta e prometeu. Deus aceitou seu arrependimento, prometeu-lhes que não só vou prender esta ferida, não só vou acabar com dificuldade, mas vou retomar-vos mais, vou vos tornar mais. O gafanhoto haviam todo mal que eles haviam feito. Vão comer, vão beber, vão ficar repletos e vão exaltar eu Deus. E a minha família já não vai estar em vergonha. Aleluia. É como José dentro da prisão. Quando o faraó lhe fez sair, José não saiu só da prisão, mas saindo da prisão, recebendo também a exaltação, ser exaltado no ramo de primeiro-ministro. Anos passados na prisão, todo o sofrimento na prisão que ele viu, vergonhas, humilhações. Ele não violou mulher, mas foi chamado violador. Recebeu vários nomes. Deus veio lhe recompensar depois da saída da prisão. É o que aconteceu no povo de Judas. Deus ouviu as suas canções. Isto vai acabar com vós. Vou expulsar todos os gafanhotos. Estão vos devorando. E vou devolver tudo que foi devorado. Isso Deus está fazendo hoje na vida de alguém. Aleluia. Deus está sarar a ferida que está em ti. Não só vai te restaurar, vai te retomar o que fez. No fim vai lhe louvar, vai render graça a Deus, porque vai fazer grandes coisas. Ele é que mandou um grande exército para vir te devorar. Deus permitiu os dificuldades que vem na sua vida, que vem na sua família. Quando Ele vai intervir, você ser sujeito de louvar Deus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Sei que hoje alguém vai louvar por causa de maravilhas que Deus vai fazer. Deus poder prometer restituir as coisas que os gafanhotos haviam comido. Estamos a perceber que há coisas que haviam passado.
Há um mal que Judas havia cometido. Se lês no capítulo 2, Joel ali está lhes fortificando. Você bêbado, deixa de beber. Bêbado, deixa de beber. Sabemos se a pessoa está alcoolizada, faz o que lhe vem na mente. Vê todos são pequenos. Até Deus ele vê que Deus é pequeno. É o povo de Judas havia mergulhado no mal que levou Deus enviar certas espécies de gafanhotos. Faz o estudo de Joel em casa. É o pecado. Judas pecou diante de Deus. Pecado é a desobediência diante de Deus. Ou ao homem. Pode desobedecer a Deus. Também pode desobedecer ao homem. Desobedecer a Deus. Deus castigou. Aleluia. Porque se somos filhos, Deus não pode nos deixar mal. Vai nos castigar. Voltamos no caminho. Mas não nos matar. Demora que voltemos. Se está debaixo do castigo de Deus, o que tens que fazer não é fazer combate espiritual. Volta a Deus. Aleluia. Volta aos pés de Deus. Deus vai te acolher. Podemos desobedecer a homens. Alguém que tem autoridade sobre ti, se você desobedecer, não vai se abençoar. A sua vida vai se destruir. Aleluia. Desobedecer aos pais. Desobedecer aos enquadradores. Desobedecer aos esposos. Desobedecer sobre alguém que tem poder sobre ti, o pai. Lembra que os gafanhotos vêm a devorar sua vida. Qual é a primeira causa? Que pode fazer que os devoradores venham devorar nossas vidas. Segunda causa são ataques do inimigo. João diz que o ladrão vem só para roubar, matar, destruir. Aleluia. Satanás só vem atacar a vida dos filhos, atacar a saúde, atacar famílias dos filhos, atacar negócio dos filhos, atacar ministério dos filhos. Todo domínio da Satanás vem atacar. Mesmo atacado, nós temos contra-ataque. Aleluia. Hoje vamos fazer contra-ataque. Recuperar anos perdidos. Aleluia. Até que o voleur vient pour voler. Mesmo que o ladrão vem roubar, Jesus vem da vida que é de multidão. Jesus veio dar o que Satanás havia derrubado. Terceira causa da destruição da vida das pessoas é a ignorância. Falta de conhecimento. Mon peuple périt faute de connaissance. A Bíblia diz: o meu povo é perdido por falta de conhecimento. Manque d'information. Falta de informação. Ou bien falta de formação. Ou falta de formação. Você é ignorante. Você é ignorante das coisas que tens que fazer. O que tens que conhecer. Arrependimento sincero. Aleluia. Não leva as pessoas a jejuar e falar. O irmão disse a pastor, jejua para o meu problema. Apresentou o problema. Está ensinando o pastor deve jejuar. Se estás com pecado, confessa o pecado. Eu não vou jejuar. Confessa o pecado. Arrepende-te. Lamenta e abandona o tal pecado. Aleluia. Porque dentro do arrependimento existem duas coisas. Dentro do arrependimento tem duas coisas. Reconhecer o mal, il faut regretter. Deve lamentar.
Nzambe. Ah, meu Deus. Nawa. Pasi soni. Vergonha. Kosuka wana te. Não vinda lá. Il faut abandonner les gars. Abandona esta coisa. Alléluia. Dans le cadre des Chroniques chapitre 7 verset 14. Crônicas. Il le lobby si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Se meu povo invocar meu nome, s'humilie, humilhar-se, prie, que ora, se détourne de leur mauvaise voie. Ele redomar os seus maus caminhos. À partir de là, Deus vai ver para tudo seu. Depois vai lhe sarar. Alléluia. Donc, repentance, c'est ça les macadés. Ça, vous avez osé le peuple. On t'a moins en entendu. On reconnaît que vous allez mal. Il faut se repentir. Arrepende-te. Solution est qu'il y a des choses qui se passent. Senão se arrepender. La carte de la restauration. Et dans la péché, repentance, arrependimento, restauration. E restauração. Alléluia. Ce qu'on péché, pour la restauration, il faut passer par la repentance. Repentance sincère. Ce que vous avez dit, c'est que vous retome a Deus. Clame-lhe. Abandone as coisas. Deus vai vir com você. Demande pardon à mutu oyo offensé. Peça perdão na pessoa que você fez mal. Se são seus pais, peça perdão. Se sua mulher, seu esposo, peça perdão. Se seu patrão, peça perdão. Saiba se arrepender diante dele. Restauration ekoya. Tempo de restauração vai chegar. A confusão vai terminar na sua vida. A vergonha vai passar. Aleluia. Se é Satanás que está te atacar, te tornou pessoa de vergonha, uma pessoa de lamentações, uma pessoa miserável, il faut attaquer Satan. Deve atacar Satanás. Alléluia. Résister au diable, il fuira loin de vous. Resistir ao diabo, ele vai fugir longe de vós. Olha, destoe toda a obra de Satanás. Jesus nos deu o poder de pisar a serpente, de pisar o escorpião, de estragar toda a obra de Satanás. Satanás não vai nos fazer nada. Aleluia. Estraga tudo nos inimigos. Estraga tudo dos bruxos. Tudo das obras de Satanás. Tudo de Satanás e seus servos. Nós, os filhos de Deus, temos o poder sobre eles. Aleluia. Mesmo bruxa é uma menina bruxa. Mulher se prender. Você tem poder sobre a mulher. Aleluia. Pode ser morreu. Deixou as obras que deixou na sua vida. Ocultista. Jesus deu o poder sobre o ocultista. Até que vai te abandonar. Se ele não te abandonou, você também não abandonou. Aleluia. Jesus venceu Satanás. Venceu demônios. Venceu toda a obra de Satanás. Deu-nos poder. Nós vivemos nele. Ele venceu. Nós também estamos a vencer. Aleluia. Essa coisa. Se que essa ignorância não tem salário. Se é a ignorância que te faz. Você é ignorante. Você é uma pessoa ignorante. Parce que o boi é instrução. Que negaste a instrução. O boi é que matéria. Negaste a pregação. O boi é enseignement biblique. Negaste a exortação. O boi é conseil a bom conseiller. Negas conselhos de bons conselheiros. As pessoas vão aconselhar bem. Estão te dando bons conselhos. Pastor também fala na pastor só fala na tua. Esse não se trabalha de falar. Eu não se trabalho de falar. Para você. Aleluia. Você falar é para o seu bem. Você está bem. Recebi vacina que não quis apanhar. Eu não quis. Mas para passar, fui vacinado por ti. Aleluia. Donc, ni ma conseil.
Aceita o Viva conselho. restriction. Aceita a Viva instrução. correction. Aceita a correção. Vai te ajudar. Papa na biso abeta biso. Nossos papais nos bater. Nazoba jugo na yiba manga. Uma vez eu me lembro. Jugo de pura la ona liawa. Eu fui batido pelo meu pai. Isso quando você vai comer lá ya moa. Irmão pecado que Na comeu. pomar na cuisine. Chegava na cozinha. Quando vem na petit. Me chamavam puto. A comida tu a comer jour. Chegava a data. Petit a in man. Puto, roubando mamãe. Só quando eu cozinho. Comanda na minha. Você vai escrita. Tá bebê volé. Eu saí ladrão. Balesa na culpa. Eu fui batido. A partir da hora na tika koiba. A partir de lá deixei de roubar. Só que papai na hora vi como ela dia bater. Se papá falar não Como ela dia bater. não fumiamba. Eu penso para malade. Vai te dar doenças. Nem to zolo batika ko langwa masa. Vamos a falar, deixa de bebedaço. Oko ya ko sente bana na yo lokola job. Vai engravidar suas filhas como Ló. Eu que lota senta bana na ye. Sabes que Ló te engravidou Me bane mo. duas filhas. Lota zaki bandi eh. Ló foi bandido. Donc kuite ko sali soma kama mabe. A bebida vai te levar nas No ora tika na kolumu le bana na ye. Não é ficou pelado e quer filhos. Donc ko sala makamokana escola na école. Entra na escola. Entra na centre de formation. Formação. Luka boyebi. Procure conhecimento. Vai ser uma pessoa de Aleluia. Aleluia. Nzambe a promettre biso. Deus nos prometeu Ya ko remplacer ba année. que vai substituir os anos Oto yo bakisolo. que tivemos vergonha. Oto zalaki na confusion. Estávamos na confusão. Oto sangaki. E faltava. Oto bukisaki. Perdemos coisas. O bato bamona biso bato pamba. Nos acharam pessoas de vão. Sima na ye kozongisela biso ba année wana. Depois de destruir as Tokolia coisas, tokomela. vamos comer, vamos beber. Soki okomi na tari ya kolia mpe komela. Chegamos no momento de comer e beber. Bible elobi ke okoluenza. A Bíblia diz: vai louvar a Deus. Okorendre grâce epai Vai na render Nzambe. graça a Deus. Okoreconnaître ke Nzambe mutu Vai asalika mpona reconhecer Deus que me fez o Nzambe bem. mutu apesi ngai ya kolia. Deus que me deu de Nzambe comer. mutu apesi ngai ya komela. Le pain quotidien. Os bens O cotidianos. pão cotidiano. Os bons cotidianos. O pão cotidiano. O pão cotidiano. O pão cotidiano. Eza pão cotidiano, não? Le pain quotidien. Lipa ya mokolo na mokolo. Ntango Jésus azoyebisa badisciple na ye. Quando Jesus falava aos Alakisa discípulos, bango ndenge ifo basambelela. Ele ensinava como deve Foko yebisaka comer. tata apesa bino lipa ya mokolo na Ele diz mokolo. ao pai que deve vos dar o pão cotidiano. elingi koloba ke yebisa papa apesa yo ba bonne condition de vie. Quer dizer, fale ao pai que te dá boas condições de vida. Ntango bible ezoloba na Joel awa ke kokolia bokomela. Quando a Bíblia fala em Israel, eles vão comer, vão beber. Ce qui veut dire que Nzambe azokogarantir peuple na ye Quer dizer, Deus está a garantir ao seu na povo. kotia bino na ba bonne condition de vie. Vamos pôr boas condições de Ntango vida. nazorestaure bavie na bino, Vamos restaurar vossa vida. nazozongisela bino oyo nyonso bobungisaki, Retomar o que é nazoplace bino na ba bonne condition de Vamos pôr vie em boas condições de mpe vida. kokoluwenga. Vamos me louvar. oyebi soki vie ebandi kopesa louange mpe ezalaka ndenge mosusu. Sabe se a vida está a dar êxito. louange oyo toyebaka na komatango okufeli moto ozoyemba par obligation. Esse louvor de obter pela obrigação. Parce que bible elobi en tout temps en toute circonstance tokomisa kombo na Ele ye. diz em todo momento. mais ntango makambo ebandi kofuta bien Quando as coisas estão dando certo, ezala so louange ya já não é obligation louvor de obrigação. bazokoimpose biso yango te Já não estão pedindo ezokule de soi Só de possível. ozomona ke vida eza A malamu. vida está boa. Alléluia. Ouviu essa palavra? tonga mpe nazokende kobondela Eu mpona também vou olhar por ti. seigneur ondie na bénir yo oza nzambe ya restauration oza nzambe ya remplacement biso ya boye bongo soki orestaure bape na biso seke tokosala soso ya koleka zwa nkembo zwa lokumu zwa masange olie alleluya oza nzambe oza nzambe oza nzambe oza nzambe limisanga peut-être baparole oyo mpe bato basala mabe lobakaka nzambe limisa nasengi seigneur mon dieu mon roi o alleluya désobéissance ezala partage yandabanga santa chiterebelike lisumu ezala partage na ekesekesaka bakasanta bakasanta Alléluia. C'est ton peuple. C'est ton développé. C'est des prières. Asante sana kwa lugha ya kukoma na siku. Hallelujah.
Tata toyo élevé comme la yo ou yazalo kola yo asate. Exaltamos teu nome Gengolapi. Tomoni 7 ans. Vimos 7 anos. Na makasi ya nzoto te. Não pela força, cara. Na ba stratégie humaine te. Não pela estratégia. Mais par ton esprit. Nenyo se kokisa menza. Père dans les lieux très hauts. Deus. Toye komemela yo libonza ya matondi. Levar-me obrigado. Ndemo memi biso na inspiration ya thème. Inspiração. Olobi na biso rendez grâce au Père. Qui vous a rendu capable à l'héritage des saints dans la lumière. Tata toye kopesa yo matondi. Yo ne o rendre biso capable. Dira 7 ans oyo nzambe. Toumelaga ta présence. Peut-on bénéficier de l'héritage des saints qui est le royaume de Dieu. Dans ce lieu, mon Dieu, mon roi, ta parole est prêchée. Dans la prédication de la croix, il y a des âmes qui sont liées par la Yonzambe. Et ça n'a pas vu, ils sont qui la libéra. Et ça n'a pas tout, qui a compris la maison qui la tena. Et ça n'a pas restauration, ma casse, et ça n'a pas de psychologue. Dans mon livre de Yonzambe, tu vas dire c'est ça. Talatina, tu y a besoin de cela, c'est le Père qui nous a rendu capables. Tout le monde a 7 ans, Toshima, Toshimi, Totémoigné, Totémoigné. Tona, Nzambe, Esulu, Kalisusu, Nasambeli, Nakomwa, Yesu. Restauration, même à Kakone la terre. Restauration, même à Déception. Au nom de Jésus, de l'Isangana, Bandekonamba.